Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. CPFL Cultura. Colégio Oficina. Do ensino médio para as melhores universidades. E Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. O Casual está visitando mais uma vez e com um prazer enorme a Oficina do Estudante, nossa parceira, que nós temos colocado em pauta assuntos da mais alta relevância, até porque quando você fala de educação, quando você fala de preparar o jovem para a vida, para o seu futuro, para a sua caminhada, né, ao longo dos anos, você tem que falar naturalmente numa boa instituição de ensino. E aí a nossa proposta, justamente dessa visita de hoje, é conversar com a coordenadora pedagógica, a professora Ângela Daur, que veio nos contar, ou melhor, está aqui para contar um pouco dessas relações entre escola, família, alunos. Não é isso mesmo, professora? Isso mesmo, Almir. Porque existe essa interação e tem que haver, não é? Tem que haver. É o ponto de partida para uma caminhada conjunta, né? Conjunta, porque a priori você não pode... Você, quando vai naturalmente colocar um filho numa escola, ou enfim, uma criança, seja seu filho, neto, sobrinho, o que for, você tem que checar um pouquinho como funciona essa instituição. Qual é a logística do dia a dia, o que ela propõe. E realmente eu gostaria que a professora me contasse um pouquinho dessa interação logo inicial. O que é prioritário à família, por exemplo, checar com relação à instituição de ensino? Eu acredito que existam vários pontos que são igualmente relevantes, Almir. Mas um deles se sobressai e é, na verdade, o que dá o tom para o prosseguimento ou não dessa verdadeira investigação. Eu, como mãe, tenho filhos adultos hoje, mas pesquisei muito, estudei de fato as escolas que eu achava poderiam acolher meus filhos e junto comigo, né, meu esposo, enfim, a família, criarmos condições para que essas crianças, enfim, esses alunos se desenvolvessem em todas as suas dimensões. E a questão mais crítica, talvez, desse início de conversa, seja a compatibilidade entre noções de um produto final, vamos dizer assim, dessa educação, né? E é claro que aí, além de toda a construção de conhecimento, toda a aquisição de informações, uma coisa se sobressai. Os valores, os princípios que a família, né, sobre os quais ela educa os seus filhos ou a partir deles, se a escola é compatível ou também professa em seus mais diversos setores e âmbitos de relação esses mesmos valores. Né? Inclusive religiosos. Inclusive, né, a grande maioria das escolas laicas, né, acaba passando um pouco pela tangente na questão religião. Existem escolas confessionais que declaradamente, né, trabalham também a espiritualidade dos seus alunos de acordo com uma certa orientação. Não é o caso da maioria das escolas, né? Porém, a ética, a moral, uma educação pluricultural, né, respeito, enfim, existe um rol de valores que são essenciais. Mesmo que não associados diretamente ao ensino religioso. Não é então, professado, digamos assim, no seu dia a dia, mas nas entrelinhas existe uma conduta religiosa. Sem dúvida. Agora, quando acontece, digamos, da família, é uma suposição, é uma pergunta, tome isso, entenda isso como uma pergunta, até porque pode acontecer a família dizer, mas eu não vou atrás da religião, eu quero que meu filho estude na Oficina de Estudantes, porque é um colégio ótimo, uma instituição de ensino respeitada, tem uma conduta pedagógica que eu fiquei sabendo, ou soube, que é excelente, a religião é de menos. Eu lhe pergunto, vocês orientam, vocês perguntam, vocês checam também? Sim, na verdade, as primeiras conversas são voltadas para essa questão. A própria família acaba colocando, né, algumas perguntas
muitas vezes inconscientemente, mas para buscar ter informações se aquele ambiente é realmente compatível, adequado, né, à criação que eles sonham, né, e desejam para os seus filhos. Uma das coisas que mais nos chega, né, uma das indagações mais importantes é como nós trabalhamos esses valores. Não existe uma disciplina curricular, né, virtudes, por exemplo, né, que pudesse estar explorando isso. E talvez não fosse tão veemente se houvesse, né, uma cadeira para a gente trabalhar essas questões morais ou, enfim, de construção de um cidadão pleno, autônomo, como acontece no dia a dia. É aí que a escola mostra, né, esses valores, nos relacionamentos, sem dúvida. Eu acho que é fundamental, por exemplo, para a família ir visitar a escola e poder ter um flash da rotina, sentar num banco, depois da conversa com direção, coordenação, observar como os alunos se portam entre si, com os funcionários, como é que esses alunos são recebidos, né, no início do período pela escola. Existe alguém ali que é esse referencial para o aluno? As saídas. Esses são dois pontos. Sabe, porque estão à rua, à beira da rua, saem da escola e a coisa pode rolar de uma certa forma, de uma maneira que não é propícia. Né? Aí vocês entram em ação também. Sem dúvida. Existe em todas as escolas sérias e que se preocupam exatamente com essa transparência em relação ao que nós prezamos ou que a escola preza em termos de valores, a preocupação com esses dois momentos críticos, a entrada dos estudantes e a saída, né? E a escola é responsável, sim, pelo que acontece ao seu redor, né? Num raio de 200 metros. Então, faz parte da preocupação que a gente tem que ter, que qualquer escola tem que ter, com a chegada, a acolhida e também a entrega desses alunos, independentemente da idade, né? Aos pais. Nós temos adolescentes aqui, no cursinho Jovens Adultos. De igual maneira, se tivéssemos educação infantil, a responsabilidade da escola sobre a entrega aos pais, o retorno à casa, até que os pais, né, se responsabilizem por eles, é igual. É essencial. Né? Isso é um ponto importante que os pais observem. E isso é importantíssimo. Qual é a orientação pedagógica, a proposta pedagógica da oficina? Na verdade, educação plena, eu sei que é bastante pretensioso a gente resumir nessa expressão, mas, de certa forma, isso pode ser trabalhado, dissecado, né, para a gente ter uma ideia mais resumida, na total intenção de propiciarmos aos jovens, né, que nós acolhemos, a melhor construção de conhecimento possível, a partir da utilização de diversos recursos, né, da interação com profissionais apaixonados pelo que ensinam, apaixonados por ensinar e, principalmente, que compreendem e têm muito prazer em estar com adolescentes. Né? O ensino médio da oficina é baseado nisso. Exatamente essa pergunta, porque há pessoas que trabalham com o público, digamos, em geral, em tese, não vou nem me ater à escola em si, mas elas não têm um comportamento adequado, isto é, elas não têm culpa, elas não foram preparadas para lidar com o público no dia a dia. E no fim acabam trabalhando em lojas, restaurantes, bares e, por que não, escolas. Aí são atendentes, são supervisores e eles não têm, talvez, um preparo. Isso é uma coisa que a oficina prioriza, que eu sei. Sem dúvida. Existe uma seleção bem direcionada para isso, não é isso, professor? E esse é um trabalho constante, né, Almir? Eu parto de um princípio, Almir. Todos os que atuam dentro de uma escola são educadores. E tem que se portar como tais, ao faxineiro e até o diretor e tudo mais. Sem dúvida. Muitas vezes nós recebemos pessoas extremamente qualificadas tecnicamente para a função a qual se candidatam. Mas é no dia a dia, na interação desses profissionais com os alunos, com o corpo docente também, que a gente vai ter a noção. Aquele profissional tem todas as qualificações para trabalhar numa escola, quando ele, porventura, né, passa por um grupinho de alunos e observa alguma cena, ou ouve alguma palavra ou algum contexto ali, que possa estar sendo prejudicial a algum deles, bullying, por exemplo, né? Ele tem todo o direito, mas tem que saber também intervir corretamente. Ou, se ele não se acha qualificado no momento, imediatamente notificar quem seja. Né? Então, passar e fazer de conta que não viu, ou deixar despercebidas, né, situações que merecem uma atenção especial,
é um dos primeiros requisitos que a gente procura nas pessoas que trabalham aqui. Exatamente. Isso é essencial, do atendente da cantina, aos monitores, enfim, aos supervisores de setor. Professora, eu já ouvi alguns comentários, inclusive de mães mães que são mães e são amigas minhas, de que certas escolas, digamos assim, inclusive escolas excelentes que existem aqui no Brasil em geral, elas às vezes não gostam muito que os seus filhos estejam nessas escolas por serem muito rígidas. Isto é, uma metodologia, uma conduta, digamos, com relação muito rígida, realmente. Que isso, às vezes, para o brasileiro e para a educação brasileira, que é, primeiro somos latinos, temos aí um modus vivendi diferente, digamos, de anglo-saxônicos, germânicos e eslavos e que tais. Bom, eu pergunto, isso também é uma coisa que a oficina presta atenção, tem este cuidado, não é? Sem dúvida. Eu acho que não existem segredos, né, em termos de se construir um ambiente em que, ao mesmo tempo, limites claros sejam colocados nas relações, né, no que é permitido, no que é aceito, no que não é desejável. E, ao mesmo tempo, esse ambiente ser também acolhedor. O bom senso nem sempre, ou o meio termo, nem sempre é fácil de se atingir, né? Então, a oficina do estudante, por exemplo, é uma escola que tem associada, né, à sua imagem uma questão de informalidade afetuosa. Mas isso não significa de forma alguma que todos os educadores que fazem parte desse corpo não estejam muito cientes da necessidade de, ao lidar com um público ainda em formação, o público adolescente, né, não são adultos, não são mais crianças, mas precisam e testam a gente o tempo inteiro em relação aos limites que eles podem alcançar ou tentar superar. Né? Em termos Isso é de muito relações. Comum. Muito comum, eu acho Faz que é a parte, marca inerente à juventude, a adolescência, né? Eles estão se testando, estão testando os limites dos adultos e principalmente a coerência de quem faz essas regras. Regras de convívio são necessárias em qualquer grupo humano, independente, né? de escola, Exato. em clubes, em comunidades Sem e tudo dúvida. mais, não é? Outra coisa que nós temos aí, que às vezes você ouve falar, é que as escolas, os seus espaços físicos não são tão adequados, estão se adequando. Aí eu já fiquei sabendo que vocês estão aqui, inclusive, aumentando a escola, está tendo um projeto de expansão. Sim, sem dúvida, né? Bom, me fale um pouquinho desse projeto, professora. Na verdade... Eu sei que não é a sua área, mas rapidamente. Mas a gente sonha junto, né? Na verdade, a oficina do estudante, pela sua origem, não priorizou, né, no projeto arquitetônico, áreas voltadas à educação infantil ou ensino fundamental. Como a oficina começou como um cursinho, né? Então, atendendo jovens adultos entre 17, 20, 21 anos, e que vinham aqui, a princípio, procurar toda a capacitação, a qualificação técnica para concorrer, competir por uma vaga muito disputada nos vestibulares, o foco sempre foi o estudo, a produção intelectual, o aprimoramento intelectual. A partir do momento que, há 2 anos, a oficina do estudante inaugurou um novo segmento educacional, o ensino médio, onde já há algumas necessidades específicas de infraestrutura adaptada aos projetos paralelos de desenvolvimento integral que esses alunos do médio precisam em muito maior monta e intensidade do que um aluno de cursinho. Entendo. Então, a arena, por exemplo, onde nós estamos, ela é prioritariamente, foi sonhada e construída para abrigar atividades específicas para esse público mais jovem do ensino médio, né? E existem, sim, projetos muito fortes, absolutamente concretos já, com um design arquitetônico magnífico para acolher segmentos inferiores, né, na escala, né, de idade e que vão, sim, priorizar espaços para lazer, para contato com a natureza. Mas é essa preocupação é que a oficina tem, que eu fiz questão de salientar aqui. Senhora, eu agradeço imensamente essa visita que nós fizemos. Eu agradeço, foi uma honra. E obrigado pelas suas informações. E aí, o que você achou? Você vê essa preocupação? Então, é esse lidar, esse dia a dia, essa preocupação realmente com o melhorar tudo. Porque para você melhorar o homem, você tem que melhorar as suas ferramentas.
Você tem que aprimorar as ferramentas para que esse homem cresça um homem melhor, ele se faça melhor. Você tem que dar ferramentas melhores. Então, essa preocupação que a oficina do estudante tem, não só com a parte pedagógica, com a parte cultural, educacional, institucional, mas inclusive com seus espaços físicos. Então, isso é realmente o que se pode chamar de uma escola exemplar. Muito obrigado, viu, professor, por nos receber. Eu agradeço muito.